23 de setembro de 480 a.C. Império Persa, grandioso e muito temido. Dario I, seu rei, queria muito dominar as cidades gregas. Só que 10 anos antes, ele fracassa e é derrotado na Batalha de Maratona. Ele não aceita de maneira nenhuma essa derrota. Durante os próximos anos, ele se prepara para uma nova tentativa, só que dessa vez comandada pelo seu filho Xerxes I. Mansur, roda a vinheta para a gente poder ver essa batalha naval insana. É reunido um exército fabuloso para a época de mais de 200 mil homens. Eles partem por terra e, que nem um rolo compressor, eles passam pelo exército de Esparta no desfiladeiro das Termópilas. Eles avançam em direção a Atenas com muita sede de vingança. Nessa época, Atenas era comandada por Temístocles, que era um grande general e estrategista. Quando ele soube da derrota de Esparta, que tentava segurar Xerxes pelo caminho, Temístocles se reúne com as outras cidades gregas e resolve que a sua única saída era enfrentar os persas pelo mar. A marinha de Xerxes era simplesmente fabulosa e tinha cerca de 500 navios. Temístocles só tinha cerca de 280 navios do tipo triremes, que eram barcos com 3 andares de remadores, muito menores, mais leves e tinham o famoso esporão na frente dos barcos. Era uma situação desanimadora, mas ele tinha um plano secreto. Os persas chegam com o pé na porta, tomando a cidade de Atenas, pilhando, destruindo e tocando fogo em tudo. Mas o exército e a população da cidade já tinham sido quase toda evacuada para a ilha de Salamina, que ficava a alguns quilômetros da costa, e isso irritou muito o rei da Pérsia. Temístocles, em uma jogada genial, manda ao acampamento inimigo um falso traidor para dizer a exata posição de sua esquadra, e que eles estavam apavorados, desorganizados e prontos para desertar. E aí ele fica esperando. Algum tempo depois, os persas mordem a isca e partem com todos os navios grandes e pesados para uma estreita passagem ao largo da ilha de Salamina. Quando eles chegam, os navios de Temístocles, ao contrário do que foi dito, estão prontos e em formação de batalha. As triremes gregas, muito menores, logo cercam os barcos inimigos, que não conseguem manobrar e que são abalroados e abordados de todos os lados. Os navios persas estavam sendo afundados um a um, seus soldados morrendo afogados ou lutando por suas vidas dentro dos navios.
Quem conseguia escapar da batalha e chegava nas praias da ilha ia sendo executados sem a menor pena. O rei Xerxes, que tinha colocado o seu trono no alto de uma encosta para poder observar a sua vitória, não acreditava no que ele via. Horrorizado, depois de perder quase a metade dos seus navios, ele ordena a retirada. Eu posso ter perdido essa batalha naval, mas eu gostei desse canal. Eu queria pedir para vocês se inscreverem nele, tá? E darem também um like nesse vídeo. Abraços e continuem a assistir essa história que ela está muito boa, hein? A batalha levou quase 12 horas e teve um saldo de milhares de mortos do lado persa e poucas centenas do lado grego. Xerxes, furioso, volta para a Ásia e deixa o grosso do seu exército comandado pelo seu principal general Mardônio para poder terminar o serviço. Mas eles são totalmente derrotados no ano seguinte, na famosa Batalha de Plateia. A democracia e a cultura grega foi mantida e preservada. Essa foi considerada a primeira e mais sangrenta batalha marítima da antiguidade que se tem registro. Eu queria dar uma dica a quem gosta de ler e precisa de estudar para passar em concursos públicos. Um método inovador de memorização. Você vai melhorar a sua memória e aumentar em muito o seu foco. Eu vou deixar aqui embaixo no descritivo do meu canal o link desse treinamento para vocês conhecerem. Eu queria pedir humildemente para quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, acione o sino das notificações e deixe o seu like, porque ele ajuda muito no nosso trabalho e principalmente no nosso crescimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.